Tem horas que a gente se pergunta, em silêncio ou até com raiva, onde está Deus quando tudo dá errado? Não é uma pergunta bonita, não é teológica, é crua, é humana. É aquela pergunta que não nasce no púlpito, mas no quarto, no banheiro, na madrugada, quando ninguém está vendo. É a pergunta de quem crê, mas está cansado. Porque quando algo bom acontece, a gente diz com facilidade, foi Deus. Quando a porta se abre, quando a notícia é boa, quando o alívio chega, a fé aparece rápido. Mas quando dói, quando machuca, quando algo dá errado de forma evitável, parece que Deus some da equação. Aí surgem outras explicações. Acaso, erro humano, falta de atenção, destino, culpa nossa, culpa de alguém. E isso cria um conflito silencioso dentro da gente, como se Deus só entrasse na história quando convém. Essa pergunta não nasce da falta de fé. Ela nasce da dor. Nasce quando você olha para trás e começa a reconstruir o cenário na sua cabeça, segundo por segundo. E se eu tivesse feito diferente? E se algo tivesse me impedido? E se Deus tivesse me feito parar? É aquela sensação de que bastava um detalhe mínimo, um atraso, um freio, um aviso, um incômodo no coração, e nada disso teria acontecido. E aí vem o pensamento que pesa ainda mais. Deus podia ter evitado, porque Ele é Deus, porque Ele vê o que a gente não vê, porque Ele sabe o que vai acontecer antes mesmo da gente pensar. E então a gente lembra do exemplo mais difícil de engolir. Jesus podia ser salvo. O próprio Cristo disse isso. Bastava pedir e os anjos desceriam do céu. O céu inteiro se moveria se Ele quisesse. Então por que não pediu? Por que o Pai não interveio? Por que deixar o Filho passar por tudo aquilo? É aí que a fé deixa de ser teoria bonita e vira confronto interno. Porque até esse ponto crer é fácil. Difícil é crer quando não faz sentido. Porque no fundo, o que machuca não é só o sofrimento. É a sensação de que a gente não pode sentir raiva. Como se questionar fosse pecado. Como se chorar fosse falta de maturidade espiritual. Como se sentir revolta fosse desrespeito. Como se, por sermos criaturas, tivéssemos que aceitar tudo calados, com a cabeça baixa, como se não tivéssemos direito de sentir nada. E isso cria uma culpa estranha. A dor dói. E a culpa por sentir dor dói mais ainda. Mas a Bíblia não mostra filhos assim. Ela não mostra pessoas engolindo tudo em silêncio. Mostra Davi gritando, reclamando, perguntando: até quando, Senhor? Mostra Jó discutindo com Deus no meio das cinzas, sem entender nada, sem resposta nenhuma. Mostra profetas cansados, exaustos, pedindo para morrer, dizendo que não aguentam mais. Mostra um Jesus que sua sangue em angústia e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Isso não é desrespeito. Isso é relação, porque relacionamento de verdade tem espaço para conversa difícil, tem espaço para choro, tem espaço para silêncio, tem espaço para perguntas sem resposta. Deus não nos chamou para sermos robôs obedientes, mas filhos reais, que sentem, erram, se frustram, se irritam e ainda assim voltam. Um pai de verdade não se ofende porque o filho chora, questiona ou não entende. Um pai se importa justamente porque o filho é filho. E talvez o problema seja esse. A gente acha que ser filho é nunca questionar, quando na verdade ser filho é ter para quem questionar. Deus não prometeu evitar toda a dor. Ele prometeu não nos abandonar dentro dela. Às vezes Ele não pisa no freio por nós, não porque não possa, mas porque existe algo que só nasce quando atravessamos o caminho inteiro. Não é punição, não é descaso, é mistério. E mistério dói, porque mistério não vem com explicação pronta, não vem com legenda, não vem com aviso antecipado. Às vezes o que parece ausência é silêncio. E silêncio não é abandono. Silêncio também é presença, mesmo que a gente não entenda. E não, viver pela fé não é viver de cabeça baixa. É viver de cabeça erguida, mesmo sem respostas, dizendo: eu não entendo, mas continuo aqui. Eu tô com raiva, mas não fui embora. Eu tô confuso, mas ainda te chamo de pai. Eu não compreendo teus caminhos, mas ainda confio no teu caráter. Finalizo dizendo para você que Deus não se afasta quando você questiona. Ele se aproxima. Você não é menos filho por sentir raiva, dor ou confusão. Você é filho justamente porque pode levar tudo isso até Ele.